Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. Sou humano demais. Paz bem a todos vocês. Nós vamos falar sobre esse tema, que é uma música do padre Fábio de Mello. Nós vamos falar um pouco sobre isso e ela vai servir de base para a nossa reflexão. Vamos falar de nós, os pecadores, os que são divorciados, mentirosos, fuxiqueiros, os que falam mal das pessoas. Isso, nós, os que nos julgamos ser santos, mas no final somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Vamos usar o exemplo de Mateus. No início do vídeo, abrimos com uma música do padre Fábio de Mello, Humano Demais. Ouça ela depois de ouvir a nossa conversa, tá bom? Acredito que ela vai nos trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de ver essa música. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu, e tantos doutores por Simão, e alguns sacerdotes por Mateus. Isso, trocando alguns sacerdotes por Mateus. Por que o padre citou essas frases? Vamos tentar entender isso? Quem era Mateus? Mateus era um corrupto, cobrador de impostos, um pecador, impuro. Não era aceito nem pelos judeus e nem pelos romanos, porque ele tirava o pão, o sustento das famílias pobres. Muitas acabavam virando escravos para pagar as suas dívidas. Mateus foi atraído pelo amor de Jesus, não pelo seu discurso. Jesus poderia ter falado dos impérios que oprimiam o povo. O povo de Deus estava cansado de sofrer. Muito desemprego, miséria, fome, sofrimento, muita morte. Jesus poderia ter falado para Mateus a respeito do Egito, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, todos os impérios que dominavam o povo de Deus, os impérios de morte que trazia muita miséria, muita morte. Mas o que Jesus disse para Mateus? O que Jesus simplesmente chega em seu posto de cobrança, olha para Mateus e diz: segue-me. Vamos ver a passagem? Segundo Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levantou-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos. Esses publicanos eram os amigos de profissão de Mateus e as outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele. Os fariseus e os escribas eram os doutores da lei, o pessoal que entendia da Bíblia na época, que ficava cobrando as pessoas, né? Era esse tipo de pessoa. Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sejamos assim, atraídos pelo amor de Jesus, o que Ele tem para nos dar. Não importa se somos como Mateus, pecadores. Vamos seguir Jesus, como Mateus fez, até a sua cruz de morte. Mateus largou toda a vida corrupta e se converteu. O que importa é que Jesus nos convida: segue-me. Que Deus, Pai misericordioso, que somos humanos demais para entender o seu amor, que Ele tem para todos os seus filhos, as suas filhas, nos abençoe em nossa caminhada. Espero que tenha gostado. Comente, curte, compartilhe os nossos vídeos. Amém. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és.